Ah, eu Oi, consegui também nas duas. Renata! Tudo Renata, bom? querida, tu desculpa que eu sou um pouco barbeira aqui nessa. Não tem problema. Olha, uma alegria enorme te ter aqui hoje. A gente queria te agradecer demais por aceitar esse convite, né? Tu sabe que a gente admira demais o teu trabalho e te adora como pessoa. Então, assim, para nós é uma coroação dessa temporada da Maria Callas te ter aqui conosco, fazer essa live contigo. E eu acho que é um assunto tão atual, né, Renata, e tão importante e que vem, né, tão aparente na história dela que a gente não tinha como não falar sobre esse assunto. Então, eu começo assim, né, te agradecendo de todo o coração por teres vindo, estares conosco hoje. E eu acho, Marcinha, que a gente podia começar. O pessoal está entrando aqui, temos várias pessoas já. E acho que a gente podia começar. A mãe está dizendo que está no ônibus, nos assistindo de dentro do ônibus. Eu acho. Temos várias pessoas aqui já, então eu acho que a gente podia iniciar. Márcia, eu vou te pedir para tu apresentares rapidamente a Renata e começar. Não sei, Renata, se tu queres falar alguma coisa, que eu saí falando, te atropelando. Não, eu queria dizer que é uma honra também estar aqui com vocês duas e falar, né, sobre a Maria Callas, sobre as questões nutricionais que ela viveu, que ela teve na vida dela e que eu acho que muita gente não sabe. Então, eu acho que é importante. E muita gente tem, né, os mesmos problemas. E eu acho que é interessante quando a gente se depara com esses mesmos problemas, né, com pessoas tão icônicas como a Maria Callas. Então, é uma honra estar aqui hoje, podendo conversar sobre um assunto que eu amo, que é a nutrição, sobre as questões, né, da vida também, que eu amo, e com duas mulheres, né, vocês duas, que eu admiro tanto. Ai, Renata, querida, Obrigada, eu vou pedir licença um pouquinho para eu acender a luz aqui, que tá muito escuro. Tá, vai lá. Então, a gente daí já dá o start aqui. Não é porque eu não estou enxergando vocês. Agora deu. Tava escuro. Tá, bom, Marcinha, então, tu começa, então tu vai começar. Vamos lá, como a gente combinou, né? Em primeiro combinou. lugar, agora sim, oficialmente eu também quero agradecer a ti, né? Eu tenho muita admiração e muito carinho por ti, eu, a Manu, né? A gente diz que tu é a the best das nutricionistas, né? Tu sabe que, tipo, tu faz parte da nossa... a tua família, aliás, né? Teu pai é maravilhoso, a gente adora ele. E tu é uma referência em nutrição e em inovação também. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente colocar aqui uma mulher jovem, né? Super estudiosa. A gente te acompanha já faz tanto tempo. Então, sem dúvida, tu é uma referência, né, nessas questões. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de dizer assim, que a Renata, ela é graduada em nutrição pelo IPA, né? Ela hoje, tu já concluiu o teu doutorado ou tu tá ainda em andamento? Tô em andamento. Isso, então ela faz doutorado em nutrição na Fundação Universitária Ibero-Americana, especialista em nutrição esportiva, tem mestrado em metabolismo e fisiologia, mestrado em dietética e nutrição humana, ambos pela Universidade Autônoma de Barcelona. Tem especialização em nutrição clínica e doenças crônicas no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. É membro de várias associações importantes, né, de nutrição desportiva. Tem várias certificações também em nutrição desportiva avançada, em universidades diversas, enfim. E se a gente for ficar falando do currículo dela, eu até andei espiando o teu currículo Lattes, né? E eu brinco assim, a gente não vai fazer mais nada aqui. Daí a gente faz uma live só sobre o currículo da Renata, né? Renata, querida. Mas então, amada, muito obrigada. E obrigada por todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu vejo várias pessoas queridas, né? E eu, Renata, gostaria de já te lançar um primeiro questionamento, assim, para a gente poder iniciar
essa live, né? Como todo mundo que nos acompanhou no programa sabe, a Maria Callas sempre lutou contra o excesso de peso, né? No início da carreira dela, ela chegou a pesar 91 quilos e ela tinha 1,74 de altura. Existem relatos, né, de que ela teria chegado a pesar 108 quilos. Obviamente, pelo tipo de atividade que ela exercia, enfim, isso se tornou um problema para ela, né? Em performances em que ela precisava cair ou se ajoelhar, as pernas dela ficavam roxas, ela acabava se batendo contra o palco, também ficava sem ar muitas vezes, isso é complicado para uma cantora, né? Transpirava muito e tinha dificuldade para se mover com aqueles figurinos pesados, assim. Então, também ela sofreu muitas críticas pelo peso excessivo que ela tinha, né? Só que no ano de 1953, aos 30 anos, então ela se submeteu a uma dieta rigorosíssima. E a partir daí ela perdeu 40 quilos e se manteve esguia até o final da vida, né? Segundo alguns relatos, ela teria perdido cerca de 48 quilos. E tem autores que sustentam, aí quando a gente vai estudando um pouquinho da história dela, que a dieta restritiva que ela adotou foi responsável também pela perda precoce da voz, né? Porque ela provavelmente teria ficado debilitada e sem força. E aí eu te pergunto, Renata, uma questão que é super relevante nos dias de hoje, né? O fato de alguém estar magra significa necessariamente que essa pessoa esteja saudável? E como é que é essa relação, então, entre aparência física e saúde? Tá, uma excelente pergunta e eu começo, né, definindo saúde, porque eu acho que a gente não sabe o que é saúde. E a definição de saúde, na verdade, é um estado completo de bem-estar físico, emocional e social. Então, não é só não ter doença. Então, eu tenho que estar bem em 3 segmentos, né? Então, isso é saúde. E aí eu acho que esse conceito de saúde já é importante para iniciar essa explicação. Da parte técnica, o que a gente tem é o seguinte: para considerar uma pessoa magra, a gente tem o índice de massa corporal, que é aquele cálculo de peso dividido pela altura ao quadrado. Esse cálculo a gente não usa tanto no consultório, a gente usa mais para estudos epidemiológicos, para grandes populações. E aí o IMC menor que 18 já é considerado uma desnutrição, tá? Já é a pessoa que pesa pouco para sua altura. Quando eu fiz um cálculo aqui do IMC da Maria Callas, ela no início quando ela começou a perder peso, ela tinha um IMC de 35, que já era uma obesidade moderada, e aí ela chegou a um IMC de 23 no mesmo ano, ou seja, foi uma perda muito importante de peso, chegando num IMC de 23 dentro da normalidade. Tá, então ela foi da obesidade moderada a um IMC de 23. Mas assim, a gente não trabalha tanto com peso para altura no consultório. Hoje a gente trabalha mais com percentual de gordura, que é a razão entre massa magra e massa de gordura. Então, os percentuais de gordura muito reduzidos é o que definem essa magreza extrema. E para a mulher, isso ronda em torno de 12 a 15% de gordura, tá? Isso seria considerado uma magreza extrema, um percentual muito reduzido. E o que a gente vê hoje no consultório são pessoas que buscam esses percentuais. Então, às vezes, por exemplo, eu já atingi um percentual adequado para uma paciente, que era em torno de 18, que é a normalidade, e a paciente não está satisfeita. Ela quer 16, ela quer 15, ela quer 14, ela quer 13, né? Cada vez menos. E o que se sabe não é que quanto menos, melhor. Existe uma normalidade, existe um valor de referência que a gente tem que adotar. E claro que eu posso ter, de repente eu gosto de ser um pouco mais magra, eu posso ter um percentual de 18, 17, tá? Mas assim, o que se vê hoje é essa busca incessante de percentuais muito reduzidos. O que aconteceu, né? Por anos, por décadas, a moda, ela relacionou a beleza com a magreza extrema. E aí a gente vê aí Twig, Kate Moss, a própria Audrey Hepburn, que era o ícone de beleza da Maria Callas. Então,
eram essas associações de beleza, isso se associou com saúde. Uma mulher magra era uma mulher saudável. É isso que aconteceu ao longo dos anos. Só que o que acontece? Não é isso. Não é que quanto mais magra, mais saudável. Por quê? Porque a gente tem deficiências nutricionais na magreza extrema. O que pode acontecer com uma pessoa muito magra? E aí vem a magreza, a palavra é extrema. Porque eu posso ser magra, mas a magreza extrema. O que acontece? Eu tenho uma maior chance de problemas ósseos, como osteopenia, osteoporose, entrar em amenorreia, que é a ausência da menstruação. Eu tenho maior chance de queda e fratura, né? Eu vou me lesionar mais. Eu tenho alterações hormonais. Então, assim, a gente tem que entender que essa magreza extrema não é saudável e deve ser tratada, assim como a obesidade. Tá? Então, isso é importante. Agora, existem pessoas que são magras. Existem pessoas que são os hipermetabólicos, são aquelas pessoas que a gente conhece, que comem de tudo e não engordam. Uhum. Né? Que é aquele um a cada. Só que essas pessoas também podem desenvolver algumas doenças. Por quê? Porque podem não se alimentar tão bem. Então, podem desenvolver diabetes, hipertensão. Então, também tem essas pessoas mais magras que podem não se alimentar bem e ser magra e não ser saudável por isso. Mas, assim, é importante, então, dissociar, separar a magreza extrema com a saúde. Tá? Não são essas relações, elas têm que ser combatidas principalmente por nós, profissionais da saúde. Uhum. Ai, que interessante, Renata, isso que tu tá falando, e me deixou com uma curiosidade agora, ao contrário, dessas questões técnicas que tu falaste, só para fazer um comentário. Tu achas que é possível, por exemplo, que alguém tenha, eu não sei se isso é possível tecnicamente, um IMC teoricamente normal, mas esse peso dela, na verdade, é muito percentual de gordura e pouca massa muscular, e, na verdade, apesar de o IMC estar normal, ela não estaria tão saudável? Isso existe? Totalmente, que é o peso absoluto dela tá adequado para a altura. Então, o peso absoluto dessa pessoa está adequado para a sua altura. Por isso que a gente no consultório não usa muito IMC. Eu, por exemplo, não uso IMC. Né? Só se é um paciente desnutrido ou muito obeso. Nos extremos, a gente usa o IMC. Tá? Nos extremos, sim. E aí o que me importa é destrinchar esse peso de balança em massa livre de gordura, ou seja, peso que não é gordura, que é o músculo, e peso de gordura. E aí que eu vou ver quanto que de músculo, que é um peso tão importante para nossa saúde, longevidade, né? Quanto de músculo essa pessoa tem? E mesmo que o IMC dela suba um pouco, porque o que pode acontecer? Eu posso fazer tu ganhar músculo e teu IMC subir um pouco. Uhum. Entendeu? E Claro. aí teu percentual cai e teu IMC sobe. Entendeu? É verdade. Então a gente... eu acho muito interessante, né? Porque a gente tem esse mito, né, da relação peso-altura que acompanha a gente até por uma certa falta de conhecimento hoje, né? Acompanha o senso comum, eu digo. Então, assim, tinha uma ideia de que, eu me lembro disso, né? Que antigamente se dizia, se tu tem, por exemplo, eu tenho 1,65, então eu tenho que pesar 10 quilos a menos do que tipo, 55 quilos, né? E, na verdade, a gente percebe que isso hoje, não, que com essa questão, né, do quanto eu tenho de massa magra, do quanto eu tenho de gordura, o meu BF, né? Enfim, todo esse olhar sobre a composição mais completa do corpo daquela pessoa tem que ser olhada, né? E eu achei muito, muito legal uma coisa que tu disse, Renata, sobre a questão da saúde. O que é a saúde, né? Porque como é importante a pessoa também se sentir bem e às vezes, essa questão da imposição dos padrões estéticos. Isso é uma questão que eu acho que era muito forte no caso da Maria Callas e que às vezes eu percebo, assim, ainda é forte no nosso cotidiano, né? Porque às vezes, assim, por exemplo, eu atendo uma pessoa que tá bem de composição, tá treinando e tá infeliz com aquele corpo. Entendeu? Então, até que ponto que saúde é essa? Entendeu? Assim, eu parabenizo ela pela avaliação. Eu parabenizo, eu digo que tá indo bem, eu faço a dieta, tá super bem e ela tá super infeliz.
entendeu? Ela, por quê? Porque ela tá buscando um outro corpo que ela nunca vai ter, porque eu nasci com esse corpo, eu sou dotada do corpo que me acompanha, né? Eu não tenho o teu corpo, eu tenho o meu, que eu posso fazer é buscar o melhor do meu corpo, isso sim. Então, às vezes, eu fico pensando, que saúde é essa? Entendeu? E eu, como profissional da saúde, o que eu preciso fazer, tenho que fazer e tenho a obrigação de fazer, é não estimular essa pessoa a comportamentos alimentares alterados. Eu tenho que dizer, olha, ali como agente de saúde, eu tenho que dizer, olha, tu tá saudável, tá tudo bem. Porque ali eu posso muito bem propagar a continuidade daquele. Não, vamos lá, vamos continuar. Eu posso dar um campo para ela continuar na sua neurose, de certa forma. E eu ali digo, calma, tá tudo bem, sabe? Tu tá indo bem, parabenizar os pequenos passos, as pequenas vitórias. Então, eu acho que tem uma questão do profissional da saúde que tem, sim, um dever de fazer um bom diagnóstico ali com essa pessoa. E tem uma questão, eu acho que ética aí muito importante também, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade extremamente consumista e esse consumismo, ele atravessa todas as áreas que a gente pode imaginar, né? Inclusive, e não é diferente... A da saúde. A da saúde, exato. Então, assim, a gente até estava discutindo isso hoje, eu e a Luciane, por outros tópicos, né? Mas são pílulas mágicas, coisas muito breves, né? Que vão te curar por dentro e por fora. E assim, e o processo em si, né? E daqui a pouco olhar para si e aceitar o diferente, reconhecer beleza no diferente também, porque daqui a pouco se cria um estereótipo de que o caminho é único, de que a beleza, o bonito é ser daquele jeito. E a gente, né, desculpa eu falar, vou falar mais um pouquinho, daí eu deixo, mas assim, a gente... Não, tu tá só me dando a deixa para eu entrar na próxima pergunta. Sim, deixa eu só fazer a gente vai falar. Um comentário, né, também, de que, assim, a gente que se dispôs a conhecer essas mulheres que marcaram a história, a gente consegue e tem o privilégio por esse trabalho que eu acho muito bonito, que a gente escolheu fazer, que é aprender com essas mulheres, e a gente visita diversos padrões. Padrões culturais, padrões estéticos, porque na época da Cleópatra era de um jeito, na época da Maria Callas era de outro, na nossa é de outro, né? E o quanto daqui a pouco essas mulheres acabam se subjugando e sofrendo por uma falta justamente, né, dessa noção de saúde, que é isso que tu tá trazendo, e de reconhecer. Eu vou voltar para o tema da beleza, porque acho que isso incomoda muito, as pessoas querem se sentir aceitas, a saúde socioemocional delas passa por isso, né? Então, assim, de poder reconhecer beleza na diversidade. Eu acho que isso é fundamental, né, Renata? Assim, só fazendo uma ponte. Uhum. Não, e ela também tinha a questão da irmã, né? Que ela é considerada mais feia que a irmã, e na verdade era uma... Eu considero, sei lá, eu sou mais feia, mas eu tenho uma baita... Eu tenho outras coisas dentro de mim. Adorei a Renata. Lá em casa a gente passou uma vida inteira tentando se decidir quem era mais... Aí a gente decidiu que a gente tem que acolher a beleza na diversidade. Pronto. E é isso. Nós somos duas, nós somos três lindas aqui, e todo mundo que tá com a gente também. É isso aí. Né? Mas porque é isso, essa hoje em dia... Desculpa, mas essa lógica da exclusão... um padrão, isso. Um padrão único que não existe, né? Mas isso, olha, me leva... Eu tô fazendo hoje, Marcinho, o papel da controladora que tu fez na da Dani, então eu vou lá. Isso me leva à nossa segunda pergunta, Renata, que é bem sobre isso que a gente está conversando, né? É o fato de que ela seguiu uma dieta restritiva para manter o peso, né? A biógrafa dela mais recente, a Lindsay Spence, que escreveu o Casta Diva, ela relacionou, eu cheguei a te mandar, né, o que ela costumava comer, e algumas coisas chamam a atenção. Então, por exemplo, ela no café da manhã comia apenas uma fatia de torrada com uma fina camada de geleia, e ela botava um pouquinho de leite, né, até manchar. E aí ela ficava só com isso até a hora do almoço.
tem algumas refeições dela que chamam a atenção. Tem dias que, por exemplo, nas quintas-feiras ela almoçava legumes cozidos ou uma maçã. Na sexta, pelo jeito, ela não almoçava, né? Porque o menu era pão, né? Pão assado, e era assim: bota o pão no forno, bota a cabeça no forno, cheira e fica com o cheiro. Então, assim, eu acho que há relatos, né, também. Dizem que alguns dizem que são mito, outros dizem que não, que as atrizes de Hollywood faziam isso na época também, de que ela teria engolido uma tênia, né, para emagrecer. Mas o Bruno Tosi, que é o presidente da International Maria Callas Association, diz que não, que na verdade ela teve vermes e tratou. Isso é uma polêmica, né? Dentro uma das grandes controvérsias. Tartar, né? Eu adoro na história dela é isso, porque ela comia muita carne crua, exato. Agora, uma coisa se sabe que ela fez vários tratamentos, né, na Suíça, em que ela usava muito iodo. Exato, e inclusive injetando na tireoide, com vários riscos que isso representa para manter esse peso. E hoje em dia, né, Renata, dentro desse assunto que a gente está trazendo, já vinha começando aqui, a gente vê, então, principalmente nas nossas mídias sociais, né, na internet, uma proliferação dessas dietas mágicas, dessas fórmulas mágicas para perder peso, e assim, sem qualquer controle, né, que possam, sobre os riscos que isso possa representar à saúde. E o que eu te pergunto, assim, existem fórmulas mágicas tamanho único que sirvam para todos? E quais os riscos para a saúde de seguir essas dietas milagrosas, assim, sem nenhum critério, que são veiculadas nessas mídias sociais? O que tu nos diz sobre isso? Tá. Primeiro, assim, que não existe nada, né, que se encaixe para todo mundo, e aí dieta muito menos, né? Por quê? Porque as dietas, os planos alimentares, eles são prescritos. Como é que a gente prescreve um plano alimentar, uma dieta? A gente prescreve conforme o peso da pessoa, conforme a quantidade de músculo. Isso vai, então, eu preciso saber isso para poder prescrever uma dieta, conforme o percentual de gordura, o gasto energético. Então, o que ela faz no dia, se essa pessoa treina, se ela é sedentária, tá? Os objetivos, quanto essa pessoa quer perder, tudo isso vai mudar a minha dieta ou não, quantas calorias eu vou prescrever, o gosto, o hábito, as preferências alimentares, né? A saúde dessa pessoa. Então, tudo isso eu levo em consideração para prescrever uma dieta. Essas dietas não levam em consideração nada disso. Elas pegam, dieta tal, é isso. Então, assim, a ideia de uma dieta que gere adesão, e a palavra adesão é a melhor, a gente tem que ter adesão para ter resultado, ela tem que levar em consideração esses itens. O que acontece numa dieta muito restritiva, tá? Que a gente chama de agressiva na restrição calórica. Eu gosto dessa palavra, agressiva na restrição calórica. A gente tem uma questão que é principalmente a redução da massa muscular. Tá? Então, toda vez que eu como pouquíssima caloria, eu perco massa muscular e eu entro num processo que chama termogênese adaptativa. O que é isso? A termogênese adaptativa é uma alteração metabólica que leva a uma redução dos componentes do meu gasto do meu corpo. Então, assim, é como se eu ficasse mais lenta. Então, é como se o meu corpo fizesse... Tu vai comer pouco? Agora tu vai ficar lenta. Então, isso acontece nas restrições calóricas muito agressivas. Então, dá para fazer dieta agressiva um pouquinho. Só que a gente tem o quê? Protocolos, tempo, como não cair na termogênese adaptativa. Então, essas dietas que a gente vê por aí, milagrosas, invariavelmente levam essa termogênese adaptativa e levam à perda da massa muscular. O que aconteceu, né? Depois de anos ali, ela teve aquela questão da voz. E a gente sabe que as pregas vocais são dobras musculares. Então, como eu falei, a gente tem redução de peso muscular. Então, se a gente tem redução de peso muscular, e aí eu acho que ficou uma coisa, até li algumas coisas, vi documentário e tal, ficou uma incógnita se a perda de peso que ela teve impactou na questão da voz dela depois de 6 anos que ela teve. E
Claro, se aqui são dobras musculares e eu perco o músculo em restrição calórica muito agressiva, fica uma indagação que eu não sei responder, mas é algo interessante, né? Porque ela teve uma perda de peso, e aí, vendo a dieta dela, uma dieta desequilibrada, ela certamente perdeu bastante músculo nessa dieta de emagrecimento. O que mais? Assim, só para dar um exemplo, também essas dietas muito restritivas, muitas vezes elas não são, elas trocam, né, o carboidrato pela gordura, né? Porque nada pode carboidrato. Hoje em dia, o carboidrato Deus o livre, gordura pode livre, e isso pode ter, assim, alterações da tua saúde, tá? Porque pode sim gerar uma resistência à insulina, a desencadear processos inflamatórios. Não é assim, o máximo de gordura e o mínimo de carboidrato, como a gente vê por aí, tá? E o que mais? Tem uma outra coisa, uma questão que eu acho importante, que essas dietas, elas são dietas bem low carb, baixo em carboidrato. E o carboidrato é um nutriente que puxa água. Tá? Então, assim, por exemplo, para cada grama de carboidrato que eu consumo, eu retenho de 3 a 5 ml de água. Então, o que acontece quando eu faço uma dieta dessas aí que a gente vê? Cai carboidrato, cai água, não cai gordura. Não é gordura, é água. É água. Então, e aí aí a pessoa pensa, É viu uma como falsa impressão. E a pessoa pensa, viu como tá funcionando? Vou continuar. Entendeu? E essa é a questão. Então, a gente tem que sempre pensar em tecido adiposo, gordura e não redução, né, de outros componentes como músculo e água. Então, é mais ou menos isso assim, que eu queria passar em relação a essas dietas da moda, tá? E para finalizar, assim, é muito importante que as dietas elas tenham o quê, né? A gente tem o que mais se estuda hoje é qual dieta funciona mais. Essa é a grande questão. A gente tem meta-análise, estudos randomizados. Essa é a grande pergunta. Qual é a mais low carb, é cetogênica, é jejum intermitente? O que funciona? Tá? O que a gente sabe já? Que uma dieta, então, com frutas, vegetais, boas fontes de proteína, evitar os alimentos processados, pobre em açúcar. E novamente a palavra adesão. Tem que ter adesão. E essas dietas malucas que a gente vê, as pessoas não conseguem seguir por muito tempo. Então, essa é a questão. É verdade, né? É verdade. E sem falar, né, Renata, em todas as alterações, assim, de sono. Depois a pessoa não consegue mais fazer exercício, passa mal e acha que a culpa é do exercício. E assim vai, né? E tá sem carboidrato. Eu já tô chegando à conclusão que eu tenho que marcar uma nova consulta. Sabe? Aquela pessoa que depois não consegue mais dormir. Eu já tô decidida que tá na hora de eu voltar para minha Nutri preferida. Eu também acho, também. E, escuta, eu vou passar para o terceiro, para nossa próxima questão, Renata, que é o seguinte: a Maria Callas, né? Ela amava comer. E ela queria, e essa é uma questão que eu acho também, né? A questão do prazer pela comida, o prazer que a gente tem por comer, ou que, enfim, a Luciane brinca comigo, que ela diz para mim: tu não gosta de comer? É que na família a Renata tem 2 perfis, uma que é louca por comida, né? A Lu e eu que a Luciane diz: não, tu não entende disso porque tu não gosta de comer. Mas é brincadeira. Ela brinca comigo, mas é isso. Mas assim, então a Maria Callas, ela tinha uma loucura por comer. E daí, bom, como ela não podia, ela desenvolveu então, né, uma paixão por colecionar receitas. E enquanto ela viajava pelo mundo, ela costumava coletar essas receitas, inclusive de chefes famosos que ela encontrava nos hotéis por onde ela ia, enfim. E ela descrevia minuciosamente como preparar os seus pratos favoritos, né? Mandava receitas para essas receitas para os seus cozinheiros, e esses cozinheiros preparavam então para os jantares que ela oferecia. E mas assim, ela oferecia os jantares, né? Mas ela nunca comia esses pratos. E no máximo ela provava um pouquinho, né, daquilo que ela estava oferecendo. Então, ela amava comida, especialmente
bolos, sobremesas, mas vivia à base de carne e salada e também nunca comia massa. E aí eu te pergunto, Renata, é possível a gente conciliar o prazer pela comida? E essa pergunta foi feita pela Lu. Eu tô brincando com ela agora, tô sacaneando a Lu. Não, é prazer pela possível, comida. sim, a Renata me ensinou. Sim, com hábitos A Lu que responde. saudáveis. E aí, assim, isso é uma coisa muito importante, né? Com hábitos saudáveis de alimentação. E tu acha que a gente pode, de fato, encontrar um ponto de equilíbrio nessa questão? Ah, certamente, né? Como eu falei, o plano alimentar, ele vai ser calculado conforme o gasto, tá? Então, se é uma pessoa que quer emagrecer e tá treinando, tá tendo um gasto energético no dia um pouco mais alto, que é o esperado, né? Que é o que a gente sugere. É possível, na anamnese, na entrevista, ver qual alimento essa pessoa gosta muito, que é o que eu pergunto. Ah, o que tu sente muita falta? Ah, eu queria comer um cacetinho. Tá, mas pode ser com salada e frango? Pode. Tá, então vamos botar um cacetinho aqui de noite com frango. Sabe? É possível, sim, negociar alguns alimentos que dão prazer para essa pessoa em alguns momentos do dia ou da semana, tá? Por quê? Porque a gente trabalha tem uma questão de qualidade e quantidade. A qualidade sempre saudável e a quantidade é calórica. Então, isso vai estar calculado no plano. Esse cacetinho, o arroz branco, eu vou calcular. Tá dentro, né? O que é importante é que não seja assim todos os dias, né? Porque o alimento ele tem compostos bioativos. Então, um alimento mais saudável é mais importante, é melhor para a minha saúde, para o meu intestino, para o meu sono, tá? Mas de vez em quando, isso aí, por exemplo, fazer um sanduíche com um pão francês, não tem problema nenhum. A gente tem uma fração que eu gosto de trabalhar no consultório, que é 80-20, que é 80% da dieta proveniente de alimentos saudáveis e 20% de alimentos não tão saudáveis. E essa relação 80-20 parece ser muito interessante na adesão das dietas. Então, eu consigo colocar até 20% do valor calórico total de alimentos que o paciente gosta. Algum alimento, arroz branco, dá para botar. Então, a maioria de alimentos mais saudáveis. Mas então essa relação 80-20 é muito interessante porque tem a adesão. Se eu faço 100% de dieta, tudo integral, não, tu gosta de arroz branco, mas não vai comer. Eu perco o paciente. Entendeu? Eu perco a adesão dele. Muita restrição, né? Uhum. Muita restrição. Então, é possível sim inserir alimentos e principalmente assim, né? Eu trabalho bastante com esporte também, muitas vezes colocando alguns alimentos mais palatáveis ou hiperenergéticos próximo ao exercício, talvez possa ser interessante também. Então, por exemplo, se eu vou treinar e vou fazer um exercício com um pouco mais de intensidade e volume, de repente dá para botar um pãozinho com geleia ali próximo ao exercício, pensando em estoques de glicogênio muscular. E aí também vai para uma outra área, que é eu aproveito o exercício físico para colocar aquele alimento que o paciente gosta. E aí eu incentivo ele a treinar, porque daí eu coloco aquilo que ele gosta. Ai, que legal. Olha, certamente a família inteira vai consultar. A minha já é. Não, a minha eu tenho que voltar na nutricionista que eu abandonei, mas agora eu tenho que voltar, minha Nutri. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. E assim, uma curiosidade agora, né? Dentro disso, tu falaste dos alimentos, mas e tem também uma refeição livre nos teus planos. Não sei se isso também faz parte desse poder conciliar o prazer com a vida mais saudável, porque tu deixa assim para os rebeldes que nem eu ganho uma refeição livre também. Não, eu trabalho com uma refeição livre, assim, porque também tem o porquê de uma e não um dia livre, né? Uma refeição livre, geralmente, a gente não acaba tendo um consumo calórico tão alto, assim, a mais de
5.000 calorias, não. Então, assim, tu vai fazer uma refeição ali, 500 calorias, então tu consegue ainda manter o teu planejamento alimentar. Uma refeição livre eu acho interessante pela questão sociável, né? Tu sai com alguém, tu compartilha com a tua família, né? Tu come um negócio que tu gosta e aí tu volta focado pro teu plano. Tá, então, e eu ainda, e se vê resultado, tá? Porque os dias sem refeição livre são superiores à refeição livre de forma pontual. Então, é possível ter melhora de composição corporal e emagrecimento com uma refeição livre. Os pacientes que já entram em manutenção comigo, que já estão bem, muitas vezes eu libero 2 refeições livres por semana, tá? Então, eles vão muitas vezes, né? Porque eles já não precisam emagrecer com 2 refeições livres, tá? Então, é isso. E eu acho bem legal, assim, só trazendo agora, saindo um pouquinho, né, do coisa, eu acho bem interessante, porque, na verdade, o teu foco é muito para quem está se alimentando para treinar, né? Então, é importante, porque aquela pessoa que está treinando, ela também, né, Renata? Eu me lembro uma vez que tu me disseste o seguinte: só quem pode comer um brownie é um atleta, porque o atleta tem, né? Porque o brownie tem 700 calorias. Claro, tu falou brincando, assim, mas o atleta não come o brownie, porque sabe que vai prejudicar a performance dele. Então, eu acho bem bacana, assim, porque tu tem um trabalho que é todo focado também, né? É um conjunto, não é uma coisa que é só, não, vamos lá, vamos emagrecer. Não, é um conjunto em cima de tudo aquilo que a pessoa faz, e especialmente de pessoas, né, que adoram treinar, que gostam, que isso faz parte da sua vida e que, obviamente, toda essa performance também querem melhorar a sua performance, né? E por isso é muito importante a alimentação, porque ela faz uma diferença assim, radical no teu treino e no teu sono. Isso é que eu acho, assim, é uma coisa impressionante. Ela muda o sono, assim, e aí tudo começa a mudar na tua vida, né? É incrível. O impacto da nutrição, eu sempre falo que eu sou nutricionista, porque eu acho que eu vejo o impacto que a nutrição tem em todas as áreas da vida da pessoa. Entendeu? Assim, eu escuto coisas no consultório até hoje, né? Depois de anos, que eu fico impressionada com o impacto da nutrição. Até onde ela vai. Eu escuto, assim, histórias que, meu Deus, sabe, assim, essa pessoa tá se alimentando melhor e tudo melhorou na vida dela: intestino, sono, relações, casamento, treino, pós-treino, recuperação. É uma extensão, né? Então... Mas é verdade, porque se tu pensa, né, é aquilo, a palavra já diz tudo, é aquilo que te nutre, né? É o teu combustível, de certa forma. A gente meio que eu acho que a sociedade devagarinho tá rompendo isso, mas ela negligenciou muito isso, né? Porque era só uma questão de vou cortar calorias, mas não é a questão da qualidade, do que isso significa. E isso, para mim, é uma equação muito complexa, né? Porque tu não é só, vamos fazer uma soma de calorias aqui, né? Hoje o senso comum já tem noção da questão dos macronutrientes, que eu sou do senso comum, né? Mas eu vejo assim que tu combina A com B, que é o teu conhecimento específico, tu vai gerar um resultado, né? E isso que a Lu falou do treino, eu acho que o treinar, a gente está falando, né, sobre saúde, isso tem a ver com esse conceito amplo de saúde, né? Que na verdade não basta também tu te alimentar bem, mas o corpo é feito para se movimentar, né? O ser humano não foi feito para ser sedentário. Historicamente, a gente não é assim, né? Então, como é importante também achar algum nicho, algum espaço, não precisa ser a musculação, a gente pratica, né? A Lu é crossfit, enfim, eu musculação, mas assim, achar um espaço em que tu te realize movimentando o teu corpo, né? Porque isso é fundamental para esse bem-estar também, né? Perfeito. Tu vai fazer essa nossa pergunta, porque eu tenho uma pergunta bombástica. Eu vou fazer a última pergunta, então, aqui para Renata. Renata, então, quando a Maria Carlos ela ainda estava acima do peso, né? Algumas pessoas chamaram sua atenção para isso e a aconselharam a emagrecer. Então, um dos exemplos foi o do colega dela, o Tito Gobi, que fez um desafio, disse para ela que ela tinha que se pesar. E aí ela foi,
se pesar e ficou apavorada com o resultado. Aí ela tirou os sapatos, o casaco, tirou a bolsa para ver se o resultado melhorava. E não, mais ou menos o que eu tento fazer lá na tua máquina, mas não tô brincando. Ai, ai. Bom, e aí, mas um relato em toda essa história dela me chamou muita atenção, que foi o que aconteceu no ateliê Bic de Milão, que foi criado pela Elvira Boyer, que era apelidada de Bic, né? Ela era uma neta emprestada do Giacomo Puccini, que era um grande compositor de óperas, e o ateliê dela era talvez o mais importante de Milão na época. O diretor do ateliê, vendo a Callas no palco, ele quis ser o responsável pelos figurinos dela, mas quando ela chegou pessoalmente no ateliê, ele ficou chocado com o tamanho dela e veio a própria Bic e perguntou para ela o quanto ela pesava e disse, olha, se tu tá pesando mais do que 100 quilos, e disse para ela, se é isso, tu tem que perder no mínimo 30 quilos o mais rápido possível e só depois tu volta aqui para eu te vestir, porque aqui não tem, né, a roupa para te vestir assim. E a Maria, a partir daquilo, então, tomou todas essas medidas que a gente conversou para emagrecer, se submeteu a esse tratamento, então, com iodo injetado, e aí perdeu esse peso e retornou ao ateliê e passou a ser assessorada pelo genro da Bic, o Alain Reynaud, e essa mulher foi responsável, então, por toda a mudança do estilo dela. Ela acabou se tornando, né, um ícone da moda. E o que eu te pergunto, Renata, esse episódio da Maria hoje em dia, e não sei o que tu, mas parece que ele poderia ser considerado como um ato de gordofobia, né? A gente tem discutido muito. A gente vê hoje, como tu falaste, um movimento da moda preocupado em valorizar outros corpos que não se ajustam àqueles padrões estéticos das modelos magérrimas. E isso, com certeza, por um lado, é bom, mas o que eu me pergunto, né, e gostaria de ouvir tua opinião, é até que ponto essa valorização pode se tornar excessiva e acabar estimulando padrões de alimentação pouco saudáveis ou até desincentivar uma busca por uma alimentação saudável. E eu te pergunto também, Renata, qual seria o limite entre a gordofobia, né, e alertar alguém de forma construtiva para o fato de que essa pessoa está com sobrepeso que põe em risco a sua saúde. Então, essa é minha última pergunta aqui para ti. Tá. Não, certamente seria um episódio de gordofobia, né? Então, assim, seria, né? Eu já tinha pensado nisso, né? Comecei a ver os documentários e tal, e eu pensei nisso, seria gordofobia. E a gordofobia, né, é um bullying à pessoa obesa, né? E eu estava ouvindo uma mulher com obesidade que luta a favor dos obesos, e ela estava falando assim que ela gosta, não que chamem ela de obesa, e sim dos corpos grandes. E eu gostei dessa definição, de corpos grandes. Eu adorei essa definição, eu achei uma definição que me sensibilizou, sabe? Ela falou, eu gostaria, porque a pessoa vai, será que eu chamo de gordo? Será que eu não... Porque a gente até a gente fica gordo ou não gordo, né? A palavra. E aí ela falou, nos chamem os corpos grandes. Eu gostei dessa definição, achei uma definição interessante. Então, também gostei. Esse bullying, esse preconceito, primeiro, como toda forma de preconceito deve ser banida, tá? Então, se eu tenho um preconceito em relação ao paciente que tem obesidade e tem um corpo grande ou obeso, esse preconceito tem que ser banido, assim como qualquer outro preconceito, tá? Então, essa é a primeira questão, assim, eu acho que essa é a primeira questão, que não faz sentido nenhum eu ter eu gerar esse preconceito. E a gordofobia, ela vai além das palavras, ela vai ao espaço físico também. Que é, por exemplo, não dar espaço no cinema ao obeso. Não, por exemplo, não ter uma cadeira ali sei lá, no meu consultório. Então, entendeu? Isso, né? Exato. E a discriminação, ela não é só a palavra, né? Ela é a discriminação física do espaço.
né? Que é interessante, porque a gente também não sabe isso. A gente, muitas vezes, é chamar alguém de gordo. Não, é o não dou. O avião é não ter aquele cinto, né? Porque ele tá, daqui a pouco ele tá, eu não sei se ele tá em tratamento, se ele não, até ele emagrecer, morar. Então, ele não sai porque ele não sabe se vai ter cinto, então ele acaba não indo, então ele fica recluso. E aquele obeso fica recluso. E 85% dos obesos já sofreram de gordofobia. É um índice muito alto. E toda vez que eles sofrem, eles procuram menos o tratamento. Entendeu? Então, toda vez que eu sofro preconceito, eu fico mais reclusa. E aí sim que eu não procuro meu tratamento. Eles acabam se escondendo, né, Renata? Claro! Né? Eu fico na minha, dentro do meu recinto, que é onde eu me sinto. Agora tem uma questão, tá? Uma outra questão, que é o seguinte: a obesidade, ela é uma doença. Isso. Tá? Ela é uma doença, e quando a gente fala em tratar a obesidade, é uma luta contra a obesidade, a gente está falando contra a obesidade, não contra o obeso. A luta não é contra o obeso, é contra a doença que ele tem. Claro! Perfeito isso, que colocação perfeita. Exatamente. É verdade, é a mesma porque coisa a gente que querer tratar alguém que tá com, sei lá, com hepatite ou com um problema cardíaco ou com qualquer outra doença, tratando, discriminando a pessoa. Exato, É o mesmo raciocínio. Eu adorei, Renata, a tua resposta. Queria muito te ouvir sobre isso, sabe? O que acontece hoje, me parece assim, às vezes, né, eu ouço isso e me agride profundamente, é esse preconceito lançado sobre a pessoa obesa ou sobre a pessoa com excesso de peso, né? A gente vê isso em diversos segmentos da vida, eu diria, seja entre crianças, entre adolescentes, entre adultos, e eu acho, aí eu venho, né, da área da educação, eu acho que isso é uma questão educativa, acima de tudo, e uma questão de humanidade, sabe? Entra naquele processo. Eu acho que uma questão é a gente poder analisar que existe uma doença, outra questão é você lançar um preconceito terrível a ponto de tu não poder enxergar, e eu vou colocar isso porque já vivi muitas situações de ser testemunha, de você, como que aquela pessoa tivesse que ser retirada ou excluída de alguns cenários da vida, como se ela não pudesse ser amada, como se ela não pudesse ser desejada, porque ela está acima do peso. E eu acho isso resultado de uma sociedade assim muito cruel. E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de releitura, de sensibilizar o olhar para tudo, sabe? Eu acho que o teu trabalho é fundamental nesse sentido, né? Porque, como tu disse, existem vários tipos de corpos. E essa história, a gente é mulher, de que a mulher tem que ser isso, e não é o fórum, né? Mas isso passa por uma questão de objetificação também da mulher, né? Do que é ser bonito, do que não é, e de uma restrição dessa construção da própria possibilidade de admirar o belo. E eu acho que isso é muito pequeno, isso semeia a nossa pequenez e não a nossa grandeza como seres humanos, sabe? Então, até porque dentro do corpo tem uma pessoa que pensa, que é sensível, que conversa, que se relaciona. Então, dentro do corpo que está excluído, essa pessoa poderia ter um potencial, poderia ajudar pessoas, mas se ela está ali excluída, entendeu? Então, dentro desse corpo que me habita, né, eu tenho potencial, só que muitas vezes as pessoas não, esse corpo aí não tá legal para essa sociedade. E mais, né, Renata, tu acaba ficando, a coisa é tão doente que tu acaba ficando com raiva do teu corpo. E o teu corpo é tudo para ti, é teu meio de transporte nessa vida. Tu tem que amar o teu corpo, investir nele no bom sentido, para que ele possa ser mais potente para ti. Mas não para te submeter a padrões que os outros te impõem e que talvez tu nunca consiga alcançar, porque daí tu inverte a lógica da saúde, tu entra numa doença e numa distorção de autoconceito, de autoestima muito importantes, né? E muito distantes daquilo que é saudável e que contribui para o crescimento humano. Então, assim, né? É uma régua
muito perigosa, né? Entre aquilo que te liberta e aquilo que te escraviza, entre aquilo que te faz crescer e aquilo que te diminui. E como é importante esse processo de reflexão e da gente estar atento e crítico a tudo isso que a sociedade às vezes nos impõe, né? E é bem isso. E aí a gente volta lá para o que a gente conversou na primeira pergunta, né? Da gente ficar buscando um padrão que não é um padrão uniforme, como se daqui a pouco a gente vai querer virar um avatar, todo mundo, porque não, é todo mundo com a mesma. Porque a gente não aceita a nossa diversidade. A gente quer ter o corpo com a forma do outro, né? Isso é contra a saúde. Isso é contra a saúde. Isso não. Porque isso não... E tu vai criando uma insatisfação permanente com quem tu é. E aí tu não fica mais saudável, né? Voltamos àquele teu conceito, ao ponto né, de partida. O que é a saúde? E eu queria te perguntar uma coisa, assim, a gente tem essa onda das canetinhas, Ozempic. Tá. Para quem não tem problemas digamos assim, para quem está acima do peso, né? Mas que não é diabético, não é pré-diabético, eu conheço várias pessoas usando isso para facilitar o processo de emagrecimento. E eu queria... Eu tinha uma perguntinha para te fazer, que não está no nosso script, mas eu queria ver o que tu pensa assim, sobre isso, enfim. São medicações novas, bem evidenciadas e o que parece realmente que são o tratamento da obesidade, né? A palavra obesidade, então não é para quem quer perder 1 ou 2 quilos. Tá? Então, primeiro falando da medicação, então são medicações seguras e se bem prescritas, né, pelo endocrinologista, pelo médico, parece ser bem interessante no tratamento da obesidade. O que eu tenho o que eu tenho visto só é que existem pessoas que não estão fazendo a dieta e estão usando sem tentativa prévia de controle alimentar e exercício. Então, acabam usando uma medicação sem fazer a dieta e exercício, que talvez não seja o ideal. E até porque não são pessoas que têm uma obesidade considerável para fazer o uso. Agora, se a pessoa é obesa e está com dificuldade no processo de emagrecimento, é bem interessante usar associado com o acompanhamento do endocrinologista. Eu tenho tido bons resultados junto com os médicos, né? Então, parece ser isso associa a uma dieta também, né? Junto com a dieta e exercício. Porque não adianta nada também tu fazer o uso daquilo e tu começa a escolher comer mal, né? Porque daí a pessoa perde peso, mas ela perde, eu acho que tudo que é bom, né? E vai perdendo massa muscular. Eu tava com uma paciente, por exemplo, que tava usando e aí ela jantava um pedacinho de bolo, entendeu? Porque ela não tava conseguindo comer nada e aí ela trocou, sei lá, o jantar que eu dei para ela por um pedacinho de bolo. E aí não, entendeu? Porque ela tá nauseada, come bolo, perde peso, porque é um pedacinho de bolo. Então acaba que... Aí não, a gente tem que ter uma coerência nutricional. E, né, ela não pode piorar a qualidade alimentar, até porque senão ela vai perder a massa muscular, a água. A gente quer que seja tecido adiposo, gordura, né? Então... Exato. Ai, muito bom. Super interessante, Renata. Eu nem conhecia essas canetinhas. Eu vou me informar. A Renata Ela vai olhar todas. Eu vou me informar. A gente fala comigo depois. Não, eu tô brincando. A Renata vai nos matar aqui, mas é que eu me lembrei disso, porque esse assunto está muito em voga, né? Na verdade, não tinha canetinha disso. Na época da Maria Callas era a tênia mesmo, agora tem as canetinhas, já evoluiu bastante. Antes era tênia. Olha, é bom que a gente dá bastante risada, Renata, mas não repare que a gente é muito brincalhona. Tu nos conhece já. Eu sei. Ai, mas olha, assim, foi super interessante, adorei, assim, eu acho que tu nos trouxe um monte, trouxe para todo o pessoal que está aqui com a gente, né, e que a gente já agradece terem vindo. Eu acho que nos trouxeste uma série de
de esclarecimentos. Eu acho que é um assunto muito, como eu falei no início, muito atual, muito importante e muito, né, importante também na história da Maria Callas, e era fundamental a gente falar sobre isso. Então, mais uma vez, assim, uma maravilha te ter aqui, né, te ouvir, aprender tanto contigo nessa live que foi de coroamento, né, de encerramento da nossa temporada da Maria Callas. E eu não sei, Renata, te deixo, não sei se tu queres dizer, né, falar mais alguma coisa, fica... Eu adorei, eu me senti muito à vontade com vocês. Eu, né, adorei o assunto e eu achei o assunto muito legal. A ideia de associar Maria Callas com nutrição foi um assunto instigante para mim. Então, eu achei muito interessante. Queria agradecer vocês pela provocação no assunto. E, enfim, dizer que eu fico à disposição para ajudar vocês aí nos próximos eventos, eu me coloco à disposição, muito porque, enfim, me sinto amiga de vocês, né? E contem comigo, então. Ai, amada, olha, a gente também, tu sabe que a gente te adora, tu faz a gente te adora demais, sabe disso. E a gente não só te adora como pessoa, mas a gente te respeita muitíssimo como profissional, né? Tu tem a nossa confiança e acho que a confiança é tudo, né? A gente sabe do tamanho da tua competência e a gente queria te agradecer de coração por ter dividido o teu tempo conosco, com quem nos assiste aqui hoje, para trazer uma luzinha, assim, né? Eu acho que tem várias pessoas trazendo várias luzinhas. A gente também tenta contribuir com esse caminho de esclarecimento sobre um assunto que é tão sensível atualmente, né? E que a Maria Callas, veja, um assunto que é antigo, né? A Maria Callas passou por isso, né? Sofreu com essas questões. Isso é muito, eu digo assim, é recorrente no nosso tempo e é recorrente em tempos anteriores aos nossos, né? Então, a gente te agradece muito e eu já brinquei que vou marcar minha próxima consulta, realmente, é verdade. A minha já está marcada, que é a minha é recorrente. Eu vou ligar e vou pedir preferência, porque eu sei que tem lista de espera. E a gente te agradece de coração, Renata, e a gente convida todo mundo que está aqui com a gente, né? Que acompanhem a Renata e que sigam conosco também agora para a nossa próxima temporada, que vai ser sobre a Princesa Leopoldina, né? Exato. Que vai tratar sobre as questões, nós estamos em momentos delicados no nosso país, enfim, vivemos, né, momentos desafiadores e é interessante que a sincronicidade que viesse, então, a Leopoldina aqui fazer parte do nosso Elas em Nós, né, trazendo o papel de uma mulher muito importante na independência do Brasil. Tá? Obrigada por terem estado conosco, né, Lu? Muito obrigada, Renata, mais uma vez, né? Nosso agradecimento, nossa admiração, que, como disse a Márcia, não é só pela tua pessoa maravilhosa que tu é, mas também pela tua competência, né? Bom, a gente se entrega nas tuas mãos, então é a maior, né, a maior admiração, maior prova, maior demonstração. E ver os resultados, sente os resultados, mas assim, independentemente disso, né, eu, por exemplo, sou tua paciente, mas independente disso, o fato de tu estares aqui conosco, colaborando, né, com esse projeto, para nós é muito significativo, trazendo todo esse conhecimento para todo o pessoal que está aqui conosco hoje. Então, eu te agradeço demais e agradeço demais a todo o pessoal que está nos acompanhando aqui. Eu vejo vários comentários, vários elogios, o pessoal gostando. Então, foi muito bacana mesmo. Muito obrigada. E obrigada, gente, a todo mundo que está aqui com a gente agora. Até a próxima temporada, então. Até a próxima, pessoal. Tchau. Luzinha, salva a live aí. Aí a gente vai... Tá, vamos ver se eu me lembro como é que faz. Não, é fácil. Beijão, Renata, querida. Beijo, obrigada. Renata, beijo, querida. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite tchau, a todos. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.